Boa tarde. Agora a gente vai ter a leitura de portfólio com a Valquíria, do Estúdio Guaiabo. Assim, ela é uma designer incrível, então vamos prestar atenção que ela tem muito a acrescentar para a gente. E aí, só explicando como que vai funcionar, vão ser 6 portfólios, aí eu vou deixar a Valquíria se apresentar aqui e depois eu vou ir chamando um a um aqui para poderem ir apresentando e depois você faz os comentários. Ótimo, Lucas. Bom, queria começar agradecendo a comissão organizadora do R-Design com Todos pelo convite, também pela seleção de projetos, assim, já vou dar um spoiler, que estão todos muito legais. Eu e o Daniel, meu sócio, a gente analisou junto, deu uma olhada junto, e eu vou tentar representar um pouco os nossos comentários por aqui. Bom, vou me apresentar brevemente, né? Meu nome é Valquíria, eu sou designer, sou fundadora do Estúdio Guaiabo, que também é formado pelo meu sócio, o Daniel Bilag. O estúdio ele existe desde 2015 e a gente, desde o começo, tem uma estrutura de trabalho adaptada para o modelo remoto, né? A gente realiza projetos principalmente para iniciativas ligadas à produção cultural, à divulgação científica, movimentos sociais e também pequenos empreendimentos da economia criativa. E a gente pensa o design muito como uma camada de sentido que se integra às outras dimensões de cada projeto. E aí hoje, assim, a gente vai buscar, né, fazer uma breve leitura desses portfólios, né, ao todo são 6 projetos, e eu espero que os comentários daqui sejam interessantes para quem vai apresentar, claro, mas também para quem está assistindo, assim, tem alguns princípios mais gerais que possam ser aplicados nos projetos presentes e futuros. Nós que agradecemos por ter cedido esse tempo para a gente, vai acrescentar demais. O primeiro que eu vou chamar aqui é o Lucas da Ascensão, que ontem até teve a apresentação de TCC dele também, sobre design de brinquedos, sensacional. E agora eu vou deixar com vocês aí. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu estou ouvindo bem. Eu vou deixar meu microfone no mudo porque estão soltando muitos foguetes hoje. Parece que já estou ensaiando para amanhã. E aí já peço desculpas assim, se tiver uns barulhos. Mas vamos lá. Não tem problema não. Eu só queria falar uma coisa primeiro, porque eu já fiz um curso com Valquíria lá no Quarto Amado. Foi incrível. Eu admiro demais o trabalho da Guaiabo. Enfim, é uma profissional que eu acho todos os trabalhos muito bons. Vamos lá, vou aqui jogar a minha tela no projeto. Enfim, esse primeiro projeto é um projeto de identidade visual e de mídias sociais. Ele foi realizado para o 7º Circuito Sapucaí. O 7º Circuito Sapucaí é um circuito gastronômico que acontece aqui em Belo Horizonte, na Rua Sapucaí, que é uma rua que fica ali bem no centro, é uma rua que tem um mirante mirante de arte urbana, né? E é muito... Eles sempre fazem... também é uma rua que tem muitos restaurantes, eles fecham essa rua para poder fazer um evento gastronômico de acordo com o tema. O tema desse 7º foi a cultura tropeira, e eles me convidaram, o restaurante Salumeria Central é o restaurante responsável, e eles me convidaram para poder fazer essa identidade visual. Desde o começo, e também tinha um fator de que essa 7ª edição era para comemorar também Belo Horizonte como cidade criativa da gastronomia pela Unesco. Então, eles juntaram isso tudo e era muito importante para o projeto resgatar essa ideia do tropeirismo como cultura fundadora, né, da gastronomia mineira, e de como a gente traz um ar contemporâneo e elegante para essa visão da cultura tropeira em si. Então, muito da ideia era resgatar esses símbolos, tanto dos mapas, as vestimentas, esses veículos, a própria culinária, de uma forma que fosse contemporânea, mas ainda assim remetesse àquela ideia inicial.
A minha primeira ideia foi tentar trazer esse caminho, né, dos tropeiros, né, essa ideia de percorrer um espaço através da tipografia. Eu queria que ela tomasse um caminho orgânico e presente espacialmente, e que ela tivesse uma atenção muito, muito gráfica, assim, né, em termos compositivos. E, ao mesmo tempo, usar imagens, transformar elas em uma estética meio gravura, para que elas ainda fossem reconhecíveis como algo figurativo, próximo da realidade, mas ainda assim elas carregassem uma certa estética. Uma outra ideia também foi usar esses elementos de grid, de setas, de estrelas, né, como marcações da marca de escala também, como elementos gráficos para trazer essa ideia do mapa, né, de estar procurando algo e e também sempre num segundo plano, como elemento compositivo, deixando um foco mais nos alimentos e nesses objetos, né? Então, assim, foi mais ou menos esse percurso, a ideia de uma paleta de cores que fosse que caminhasse numa composição muito harmônica, mas que também tivesse um ponto de atenção através da cor vermelha, e isso também poderia alterar de acordo com de peça para peça. A ideia de trabalhar uma tipografia muito displayzona, né, para poder comunicar esses principais textos e tal, e uma tipografia um pouco mais monospacezinha, para poder escrever esse texto compositivo, já que a gente também não ia ter textos muito longos e tal. E se desdobrou nessas peças, né? Algumas peças de comunicação, essas foram as principais do evento, alguns outros posts de rede social. Isso também resultou numa sinalização dos espaços com um cardápio de forma física, que teve que ser impresso em preto e branco por conta da pressa e do valor final, assim, que foi uma coisa meio imprevisível, mas que também, né, traz um pouco dessa estéticazinha e tal. Teve um menu para um jantar de convidados específico, e sempre a sinalização era redonda, uma com o nome do restaurante e outra com o que ele estava servindo. Enfim, se desdobrou nisso, tinha um grande cartazão também e tal. A ideia é que a gente conseguisse fazer um backdrop grandão, mas por conta do tempo a gente não conseguiu. Algumas outras peças também não puderam ser impressas, mas de uma forma muito corrida, basicamente esse o projeto. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, pode me perguntar, viu, Valkyria e pessoal, mas fiquem à vontade, e foi isso. Legal, Lucas. Só de curiosidade, assim, quanto tempo você teve para a criação do projeto? Então, no total foram uns 15 dias de prática intensa, né? O evento ia acontecer no final no dia 17, mais ou menos. Eu tenho que me recordar, porque isso foi no ano passado, já aconteceu muita coisa. Mas ia acontecer, tipo, na semana do dia 15, a gente começou uns 15, 20 dias antes, assim, uns 5 dias para burocracias e o resto para poder criar de verdade. Intenso mesmo. Bom, vou fazendo alguns comentários, tal, assim, acho que eu gostei muito achei que foi uma ótima apresentação, a forma como você estruturou isso também, assim, fazendo uma análise mais metalinguística ainda, mas esse fluxo da navegação no portfólio aí no Behance, né? Então, de ter os elementos e de ir criando uma espécie de narrativa dessa navegação, eu acho que é um ponto super positivo. Também acho que outro ponto forte, né, que é o conceito do projeto, que é muito bem sucedido na criação desse sistema de identidade, que é essa releitura do imaginário da cultura tropeira a partir de uma síntese gráfica contemporânea. Então, isso, quando você fala, acho que é algo que está além da apresentação, né, mas se dá a ver nas próprias peças gráficas, nos próprios materiais que o projeto gera. A escolha de cores eu acho que é muito acertada, assim, com esse tom terroso, que também é um pouco vintage, esse azul que é um azul quente também, né, assim, um azul que já vai ficando com um pouco de amarelo ali. Eu chamo de azul, não sei se para você é verde, mas que sempre são polêmicas essas cores.
E eu acho que o vermelho, assim, ele evoca também a bandeira de Minas Gerais mesmo, enfim, além de fazer parte dessa composição, eu acho que é algo que traz uma amarração interessante. E você falou ali do cardápio, né, que teve que ser preto e branco. Eu achei incrível o cardápio ser preto e branco, na verdade. Eu acho que ele mostra que, assim, tudo bem, tem as cores que funcionam, que são importantes para o sistema, mas mesmo se quando a gente tira as cores, ele continua funcionando. E aí eu comecei a pensar um pouco por que tinha essa consistência, mesmo sem a cartela de cores. Eu acho que acontece tanto pelo uso da tipografia, por esse lettering que é personalizado, e também por essas composições que, de alguma forma, estabelecem um diálogo com manifestações gráficas tradicionais, né? Então, esse cardápio, assim, que é 2 colunas, bem cheia, ocupando todos os espaços, dialoga com uma estética que é vernacular também, né? E uma coisa que eu acho que é super difícil que você faz é trabalhar com o fotográfico, né? E acho que você faz muito bem. Quase como uma colagem ali, que passa por um processamento. Como é que foi um pouco esse processamento das imagens? Conta um pouquinho pra gente. Então, você fala das fotografias em si, né? Então, foi basicamente foi foto de celular, assim, na hora que o evento estava acontecendo. Eu cheguei mais cedo, as pessoas estavam arrumando, então deu para tirar a foto com menos pessoas por lá. Mas foi meio que com o evento acontecendo, eu peguei meu celularzinho e fui tirando as fotos, assim, para eu ter alguma coisa e registrar as coisas no lugar, sabe? Isso foi ótimo, assim, eu sempre acho bom, eu sempre gosto de colocar alguma imagem de um evento, mesmo que no final seja uma imagem pequenininha, porque aí a gente vê a coisa acontecendo. Mas eu queria saber também das imagens que compõem o projeto ali, o cavalo, o chapéu, como que foi essa escolha, assim, de onde que eles vieram? Então, foi basicamente... Eu fiz uma grande pesquisa sobre cultura tropeira, assim, juntei um bocado de material, e sempre o cavalo tem uma presença, né, na cultura tropeira como meio de transporte, o chapéu, que era a proteção do tropeiro, e os pratos de comida. Então, isso foi muito importante. Eu peguei as próprias fotos dos restaurantes, de alguns pratos, de alguns queijos que eles tinham, e fiz um processamento de uma action do Photoshop, que transformava em um efeito de gravura, e aí depois eu pegava esse efeito, vetorizava e transformava em ícone. O que, assim, foi até mais fácil do que eu ter que pegar e fazer cada uma das gravuras desse curto tempo, né? Então foi mais ou menos essa a prática, assim, de processar em gravura. Legal. E eu gosto muito dessa combinação, assim, de uma imagem mais complexa com esses elementos gráficos que, de alguma forma, dialogam com a ideia de território, de cartografia, né, de navegação pelo espaço. Bom, e para concluir, né, porque também tem outras apresentações, mas eu achei excelente e eu queria elogiar também esse pensamento de comunicação que você teve na hora de pensar o desdobramento disso como uma campanha ali nas redes sociais, né, com os posts e tal. Então, às vezes, a gente pensa em post como uma coisa só, como uma peça unitária, e eu vi que teve aí uma certa criação de uma temporalidade, né, de uma narrativa. Então, tem vários momentos, e esses elementos gráficos, eles dão conta de criar, ao mesmo tempo, uma consistência, mas também uma variação de acordo com o propósito de comunicação de cada peça. Ai, que bom ouvir isso. Era um pouco isso, Lucas. Ai, muito obrigado. Esse projeto, eu tinha um problema que eu acho que você até me trouxe um alívio, assim, que é essa coisa de como ele era apresentado. Às vezes eu achava muito blocado e tal, e é bom saber que ele pelo menos está coeso, assim, na sua apresentação. E muito obrigado mesmo pela avaliação. Obrigada a você e parabéns, assim, gostei muito mesmo, achei muito legal. Valeu. Um abraço. O que a gente faz agora, pessoal? Valeu, Vinícius. Obrigado, Lucas. Isso, vou colocar o Vinícius aqui. Outro Lucas. Aí... O Vinícius só tá sem câmera. Tô sem... Eu já vou desculpar que eu tô sem câmera. Mas... Deixa eu compartilhar. Não conseguindo ver? Aí, conseguimos sim. Aí, tá. Pode apresentar aí. Tá, beleza. Aqui vou apresentar o projeto
de uma marca de camiseta que chama Alma Brasil. O objetivo principal, assim, desse projeto era de criar uma identidade visual para essa marca de camisetas, mas que o foco dessas camisetas, o conteúdo delas, era que seria da natureza e das belezas imateriais do nosso país mesmo. Aí aqui eu explico um pouquinho sobre como que a marca, que ela simboliza a identidade de ser brasileiro, e pensando um pouco nessa questão de... Nossa, desculpa que eu estou um pouco perdido aqui na minha apresentação. Vinícius, só adiantando assim que seu projeto está incrível e provavelmente eu estou mais nervosa que você. Pode ficar tranquilo. Obrigado. Só sério. Mas assim, o que foi me passado do projeto era que seriam roupas e camisetas com a qualidade do material um pouco elevado, e com acabamento diferenciado, um algodão, uma malha especial, sabe? E por causa disso, eles teriam um preço maior, mas não ao ponto de ser uma grife, sabe? Então, depois de tudo que eles me passaram e toda a pesquisa, eu reuni alguns pontos que eu achei que algumas palavras-chave que eu achei que iriam encaminhar meu processo de criação. E aí foram elas como singular, moderno e sofisticado. Mas isso tudo dentro de um contexto que fazia sentido na natureza. E pensando assim, né, nessa ideia da moda e de roupa, de vestir, você veste algo para expressar algo. Então você está vestindo, você está expressando essa identidade através desse conteúdo que é a natureza. Então eu resolvi fazer a junção do símbolo, que é essa impressão digital, junto com o símbolo da natureza, que seriam esses anéis das árvores, que chegou e formou esse símbolo da marca. Aqui já é a marca completa. A escolha da tipografia vai naquela questão de ser um pouco mais moderna. Mesmo ela sendo sem serifa, e eu acho que o contorno e a forma mais espaçada dela, assim, ela traz algo mais visual, quase que orgânico, assim. Já na questão da escolha da paleta de cores, eu tentei remeter um pouco dessa questão, desse imaginário do Brasil, assim, o verde, o azul, e esse verde que dependendo de como se aplica no fundo branco, ele fica meio amarelado, mas sempre sendo uns tons mais sóbrios e um pouco terroso também. E eu acho que ele trouxe um ar de sofisticação que o projeto pedia. Aqui eu explico um pouco sobre o uso da tipografia do projeto. Então, essa aqui é a mesma da marca, e ela seria algo mais visual, para título, para uma composição maior. Já de apoio seria algo quase que totalmente para usabilidade mesmo, para textos longos, ou talvez alguma descrição do produto. E aqui são algumas aplicações da marca. É interessante pensar também ela separada, porque poderia ser usado como estampa e assinatura da camiseta, algum bordado na camiseta. Então, é o símbolo, tanto a tipografia quanto o símbolo poderia ser usado para ser estampado. Aqui algumas aplicações, junto com um painel visual, assim, para dar um contexto de como que é a cara da marca mesmo. Aqui outras aplicações. Acabou que no projeto eu fiz só a identidade visual mesmo, e não fiz estampas ou algo que remetesse à ideia do projeto mesmo. Eu falei com eles, olha, eu acho que vocês deveriam contratar um ilustrador ou artistas brasileiros para realmente ser algo que seja único mesmo. E aqui detalhes na camiseta. E a partir de aplicação de produto mesmo. E aqui eu pensei nessa questão de papelaria,
de evitar usar muito de cores, das próprias cores mesmo, e usar o próprio material mesmo, para remeter a algo um pouco mais natural e deixar a cor do próprio papel. Aqui algumas embalagens. E aplicações de papelaria. Bom, e é isso. Muito bem, Vinícius. Bom, eu acho que a apresentação está excelente, assim. Eu gosto desse ritmo que você cria, apresentando algumas imagens conceito que vão reforçar esse vínculo entre o produto, né, assim, essa atmosfera conceitual e a solução em que você chega. Então, eu acho que essas composições assim, lá em cima, quando você mostra uma trama sendo tecida, o tronco de uma árvore, isso tudo vai criando, reforçando mesmo o vínculo, a conexão de sentido entre as formas que estão sendo propostas e tal. E mesmo que não tivesse isso, eu acho que esse conceito, eu acho importante que tenha, mas eu acho que o conceito do símbolo, principalmente, ele é muito, muito claro, muito perceptível. Só para contar um pouco assim, dos bastidores, de como que foi essa história da leitura de portfólio, a comissão organizadora, né, do R, eles mandaram uns links para a gente pôde dar uma olhada antes, tal, que foi ótimo, porque senão eu só ia chegar aqui e falar que tá tudo lindo, eu não ia ter muito como desenvolver. Mas foi bem legal, e assim, a gente primeiro fez uma leitura mais rápida, vendo todos os projetos, e depois um a um mais detalhadamente. E mesmo numa leitura mais rápida, eu acho que o seu conceito, ele ele se coloca, assim, ele se dá a ver, a gente consegue perceber ele muito rápido. E pela forma como você constrói, também pelo próprio desenho. Quanto à cartela de cores, eu acho muito boa essa abordagem, assim, é uma abordagem parecida com outro projeto que já vai sair nosso aqui do Goiaba, mas que é de ter uma aproximação com as cores da bandeira, mas essa aproximação ela não é direta, não é óbvia, ela é adaptada para a atmosfera do projeto. Eu acho que essa sempre é uma estratégia boa para a gente pensar a cor, assim. Partir de uma referência, mas também ter alguma forma de fazer com que esses tons eles estejam de acordo com a vibração do projeto, né, o que ele vai expressar. E outro ponto que eu acho bem positivo da identidade desse sistema é que o logo ele é bem versátil. Então, assim, quando você desprende o logo, e isso é uma coisa que na universidade eu demorei a perceber que a gente podia fazer, mas é um jeito da gente, na verdade, assim, reforçar esse sistema e deixar ele mais flexível para que ele possa ser aplicado em diferentes formatos, suportes, proporções. Então, na hora que tem ali a etiqueta na roupa do quadradinho, funciona o símbolo sozinho. Na hora que precisar de ter num lápis, né, assim, alguma coisa bem horizontal, tem ali a assinatura tipográfica. Então, acho que é uma ótima estratégia mesmo. Bom, como sugestão / referência de como pensar, que esse é um projeto que realmente assim, dá vontade de ver infinitos desdobramentos, porque eu acho que ele tem um princípio muito legal. Tanto o símbolo, né, assim, o símbolo ele combina tanto os anéis da madeira quanto a impressão digital. Todos esses dois elementos, eles são únicos, são singulares, como você falou, né? Cada pessoa tem uma impressão digital, cada tronco vai ter um desenho próprio. Uma coisa que eu acho que talvez seria interessante de ver, pensando como potencializar desdobramentos, seria fazer múltiplas variações do desenho desse símbolo, que talvez não precisasse mudar o símbolo nem nada e tal, mas poderia às vezes ser interessante construir um padrão a partir disso e outras derivações formais. Tem uma artista plástica muito legal que chama Heloísa Cropo, Cropo com 2 Cs no final, e ela faz carimbos de madeira com formas muito simples e variações assim sutis, quase imperceptíveis. E é um conjunto assim extenso, é um inventário enorme. E ela compõe com esses carimbos padronagens e com pequenas variações, além da variação da própria textura do carimbo, mas essas pequenas variações de forma. Então, às vezes, pode ser uma coisa interessante se esse cliente voltar e quiser algum desdobramento da identidade. Acho que é um caminho de expandir esse sistema.
E é isso, assim. Outra coisa que você falou, né, Vinícius, da embalagem, eu gosto muito de pensar a embalagem também como narrativa. Então, assim, como todo objeto de design sequencial, de ter esses momentos. Então, na hora que a gente tem ali do lado de fora, com aquela etiqueta, com a patronagem e tal, da tipografia, e depois a gente abre e tem outra coisa. Eu sugeriria, talvez, se fosse pelo meu raciocínio, nessa história de criar uma quebra de expectativa, por dentro, de repente, o fundo de ser preto com o símbolo vazado. Mas aí, quando você falou da importância do material aparente, eu já voltei um pouco atrás nessa recomendação, assim. Eu já acho que o material aparente realmente tem a ver da forma como você constrói tudo. Não, muito obrigado pelas dicas. Espero que você tenha... O que você achou aí das dicas? Você gostou da história da padronagem? Ou você acha que não teria tanta a ver? Gostei. Eu acho que faz sentido. Eu estava realmente refletindo sobre... Porque acaba que fica um símbolo e o texto, né? A tipografia. E talvez só aumentar em escala e diminuir seja pouco. Talvez realmente desdobrar numa padronagem para outros tipos de aplicação seja necessário, sabe? Achei muito bom. Nem sei se é necessário. Assim, acho que já tá bom no ponto que tá. Mas é mais, assim, pensando em possibilidades. Mas tem identidades visuais que elas vão ser mais logocêntricas mesmo. Elas vão ter ali... Vão ser mais baseadas no logo. E às vezes é importante também a gente escolher no que focar, né? Porque quando a gente cria muita coisa, então assim, eu tô falando, mas depois pode ser que você faça e fala, não era por aí. Às vezes é importante a gente criar um conceito forte e investir nele também. Mas, de repente, pode ser uma estratégia para desdobrar formas a partir do mesmo conceito. Não, muito obrigado. Obrigado pela equipe do Design Contornos de ter cedido espaço aqui para eu poder mostrar meu projeto. Estou muito feliz. Que ótimo, Vinícius. Parabéns. Obrigado. Obrigado por ter compartilhado seu projeto, que vai ajudar muita gente aí. E eu estou olhando o tempo aqui, talvez vai sobrar algum tempo aí, Valquíria, você pode... você anima de responder algumas dúvidas que surgirem no chat depois? Claro, que bom que vai sobrar tempo. Eu estava com medo de estar me estendendo muito nas falas. Tá indo rapidinho, acho que vai sobrar. Agora eu vou chamar a Júlia aqui. Oi, tudo bom? Estão me ouvindo? Sim. Oi, gente, boa tarde, eu sou a Júlia. Eu estou indo para o 5º período de design na UFRJ, em comunicação visual, e eu vim mostrar hoje um projeto que eu fiz para uma disciplina junto com 2 amigas, a Giovana Rosa e a Ana Gomes. Eu não sei se está dando para ver, eu acho que sim, né? Está dando para ver a tela direitinho. Tá dando? Aqui tá ótimo. Oi, tá ótimo, Então, o Arlequim foi um projeto que a gente desenvolveu para uma disciplina de identidade visual na faculdade, e a disciplina ela foi feita em parceria com o curso de gastronomia da UFRJ. Então, ele funcionava basicamente, cada equipe, cada trio, cada dupla de design tinha um cliente de gastronomia. E eles tinham uma disciplina que era pensar num serviço, pensar num restaurante, num serviço de delivery, alguma coisa, serviço gastronômico, a partir da toda a questão administrativa, econômica e etc. do negócio. Então, nessa matéria, eles pensaram em todo o serviço que eles queriam proporcionar. Alguns já tinham restaurante, já vendiam doces, já faziam essas coisas, e alguns não, como foi o caso do nosso cliente, mas eles pensaram toda a parte estratégica e administrativa do negócio. E a gente, como designer, chegou, entrevistou eles e fez a identidade visual para esse negócio, né? Então, o nosso cliente foi o Gabriel e ele tinha um projeto de fazer um delivery para produtos de qualidade, orgânicos e agroecológicos para crianças. Então, trazer comida sustentável, nutritiva, mas também que fosse uma coisa colorida e gostosa e que fizesse as crianças quererem se alimentar bem, o que pode ser muito difícil. Enfim, então a gente fez esse projeto de marca. Foi feito desde o início, assim, da parte do nome, que ele já tinha um nome, mas a gente sentia que não funcionava.
que era Nham Nham, eu acho, mas a gente não achava que funcionava, que não era sonora, então a gente fez todo um pensamento de nome de marca e pensando nessa coisa de recreio, de diversão, de alegria, de circo. E, enfim, fez um mapa de palavras e chegamos com ele na conclusão do Arlequim. E aí, basicamente, a ideia do Arlequim é isso, é ser divertido, ser colorido e trazer nutrição e diversão no pratinho. Então, trazer para as crianças essa vontade de querer se alimentar bem. Os produtos, eles são, a ideia é fazer um delivery, e que todo o processo, desde do agricultor que vai produzir o alimento até o entregador, seja tudo de forma pensada, e, enfim, para que isso seja sustentável e consciente. E aí é isso, basicamente, o projeto. A gente trouxe essa ideia de festa de cores e sabores. A paleta de cor foi muito baseada nessa ideia de ser uma coisa colorida, ser uma coisa meio de circo, de diversão, e a gente trouxe também essa referência dos alimentos, né? Então, o amarelo do milho, a laranja da cenoura, enfim. E aí, enfim, essa foi a padronagem que a gente aplicou em várias cores também. E aqui tem umas aplicações em copos, papelaria da marca, uniforme. Aqui as tipografias usadas. E aqui as redes sociais e também o aplicativo, porque a ideia é ser um serviço de delivery, então teria todo o aplicativo próprio que você poderia pedir combos, marmitas, papinhas, enfim. Aqui o site também. Foi tudo na teoria, porque ele não tem, por enquanto, verba para fazer esse negócio acontecer, mas se ele, em algum momento, quiser tirar do papel, o projeto está pronto para ser colocado. Enfim, então a gente quis muito trazer essa ideia de respeitar o tempo e os sabores da natureza, então todo o processo, oferecer alimentos que tenham a ver com a época do ano, com a estação, então uma coisa sem agrotóxico e essas coisas, e trazer essa coisa de diversão, das crianças realmente quererem se alimentar bem. Enfim, acho que é isso. Muito legal, Júlia. Só comentando, assim, você disse aí nem tudo o cliente pôde executar e tal, eu também sou adepta, assim, de a gente mostrar no portfólio aquilo que o projeto pode ser, né, assim, é claro que quando tudo é produzido, a gente tem condição de fazer um ensaio fotográfico a partir das peças e tal, mas eu acho que a gente não precisa se limitar só naquilo que já foi publicado, que já rolou, né? Às vezes a gente pode também tentar mostrar um pouco mais. E eu acho que é isso, assim. Quando você fala um pouco sobre o naming, eu acho que seria interessante a gente ver na sua apresentação um pouco desse processo também. Porque o processo do naming é bem exigente, é algo que é valorizado. E já que você consegue fazer esse serviço, que é algo que você tem uma desenvoltura, que você chegou assim, você partiu de uma solução e propôs uma outra, acho que apresentar esse processo pode ser um jeito de outras pessoas perceberem que é algo que você pode oferecer também, que é uma contribuição que você, como designer, pode dar para os projetos. Então, eu acho que seria interessante que isso estivesse visível também na sua apresentação. Mas a apresentação, de uma forma geral, é ótima, tem simulações em suportes diversos, acho que a gente consegue ver tantos componentes do sistema, um a um, a aplicação deles todos juntos, articulados, imagens conceituais, e isso cria um ritmo também de leitura que é importante tanto na hora de apresentar para o cliente, mas também para a gente que vai ver como leitura de portfólio, né, mesmo. A linguagem ilustrativa, eu acho que ela é bem coesa, assim, você conseguiu criar, assim, a partir de elementos, né, esses elementos vegetais aí, dos alimentos, criar uma linguagem para isso, então tem um estilo que a gente vê os elementos desconectados do sistema, a gente consegue estabelecer uma relação com o logo mesmo, apesar de não ser uma repetição, de não ser a mesma estratégia do contorno e do preenchimento, mas tem essa irregularidade que se mantém. Eu acho que isso diz muito até do que é esse público infantil, né? Recentemente a gente fez um projeto que a gente está doido para publicar, mas que é um pouco também voltado para esse público, era uma marca de moda,
mas que a gente usou umas estratégias parecidas, né, de tanto cores vibrantes, composições espontâneas e alguma aproximação da expressão infantil. Algo que eu gostaria de ver, talvez, como eu gostei muito das ilustrações, seriam ver essas ilustrações e aplicações, às vezes, maiores também. Elas aparecem ali nas embalagens como padronagens, mas eu acho que, às vezes, ou essa padronagem com um módulo mais expandido, ou, às vezes, valorizar cada elemento, seria interessante pensar isso presente no sistema também. Porque essas ilustrações ficaram muito boas, então, de repente, valorizar pode ser interessante. Outra coisa que talvez fosse legal pensar, acho que até se coloca ali na hora dos elementos, mas é a redução do logo e tal, como que funcionaria. De repente, só o ícone pode ser uma redução possível, mais ou menos a estratégia que o Vinícius usou também no Alma Brasil, né? E é isso, assim, uma coisa que eu queria saber de curiosidade, assim, qual que foi um dos maiores desafios seus nesse projeto? Eu acho que foi bastante a questão do nome. Inclusive, na apresentação inicial que a gente tinha, que não foi para o Behance, a gente mostra bem esse processo. Então, acho que a gente pode colocar agora no Behance também. A gente só não botou, acho que por essa questão de querer mostrar muito produto já pronto, né? Mostrar muita imagem e mock-up, mas eu acho que faz muito sentido. E eu acho que foi a parte mais difícil, porque a gente sabia que a gente não gostava do nome que ele tinha, só que a gente não podia só falar, não gostamos. Então, a gente teve que muito pensar nesse... Enfim, bateu muita cabeça, com muita ideia diferente, com muitas opções, e nenhuma funcionava. Essa daí, na verdade, nem foi uma das que a gente ofereceu para ele, mas a gente depois... Porque a gente foi conversando com ele por WhatsApp, né? E aí a gente trouxe, no final, acho que 3 nomes possíveis, e aí a gente mostrou para ele o mapa mental, e aí esse nem estava entre as opções, mas ele viu o mapa mental e gostou. Então, acabou sendo. Então, acho que foi provavelmente a parte mais difícil, assim, porque o visual em si, acho que se desenvolveu de forma mais fluida, assim. Eu dou um curso de naming, também de uma oficina de naming, que ela foi feita, assim, a partir de metodologias que a gente foi amalgamando, assim, né? A gente raramente encontra um livro que vai ter todo o processo de naming, é um pouco difuso esse conhecimento, assim, desses processos. Mas uma coisa que a gente percebe aqui no estúdio é que quando a gente faz o naming, meio que os conceitos do projeto eles já ficam muito mais encaminhados e muito mais amarrados, né? A gente vai pensando essa atmosfera conceitual ao longo do processo de criação do nome mesmo, da marca. E aí acho que a gente consegue ter uma certa fluidez no processo. Depois que a gente chega no nome, que é a parte mais difícil, meio que tudo se desdobra quase naturalmente depois, né? Claro que dá um trabalho, mas assim, a gente já está na esteira certa, no caminho certo. Mas assim, eu acho que você falou um pouco sobre isso, de eu querer apresentar o produto final. Eu gosto de ver o produto final e acho que quando o processo ele entra no portfólio, ele precisa entrar quase como um projeto gráfico próprio também, né? Às vezes fazer um projeto para o portfólio é quase fazer um outro projeto. Então, de repente, assim, pensar numa apresentação gráfica para mostrar esse mapa mental, as alternativas de nomes que vocês chegaram, alguma coisa do processo, assim, não precisa visibilizar tudo, mas trazer um pouco essa complexidade e mostrar que foi uma coisa que vocês fizeram. Eu acho que é importante para valorizar o trabalho, colocar isso em perspectiva. Bom, eu espero que tenha ajudado e parabéns pelo projeto. Acho que foi muito interessante também ver embalagem, site, desdobramentos em diferentes mídias e suportes. Eu acho que isso também ajuda a gente a entender como que o projeto ele pode se expandir nessas diferentes plataformas. Tá ótimo, ajudou muito. Muito obrigada. Muito obrigada, Corre, todo mundo. Foi um prazer participar, gostei muito. Muito projeto legal. Obrigado. Vou compartilhar aqui. Obrigada. Agora eu vou chamar a Mariana aqui. Oi, prazer em conhecer. Mariana, tudo bom? Tudo ótimo. Eu vou falar um pouquinho do projeto. Então, esse projeto ele foi feito para a matéria de prática projetual 3 da Escola de Design da UENG, e ele tinha como objetivo criar uma marca para um objeto que nos foi dado, no meu caso foi a jarra de abacaxi, né?
E aí, pensando, né, nessa jarra como um elemento muito marcante da cultura brasileira, e ela está presente em muitos momentos na vida dos brasileiros, eu cheguei numa marca que fosse a representação desse sentimento de brasilidade, de calor, de aconchego, que fosse uma memória afetiva mesmo para quem comprasse a jarra, principalmente para turistas. Então, aqui tem a representação do nome que eu fiz. Em Tupi-Guarani, esse A significa fruto ou frutificar, e na E significa servir. Então, essas duas palavras juntas seriam servir da fruta, que representa essa jarra, né, de abacaxi. Aqui é a representação da marca principal. E aqui é a versão sombreada. As versões sem endosso também. E aqui uma parte mais técnica das variações cromáticas. Eu queria muito que tivesse essa variação por causa da diversidade que a gente tem no Brasil. Eu queria que fosse uma marca que pudesse ter uma diversidade muito grande. E a cartela de cores também foi nesse mesmo objetivo de serem cores mais animadas, divertidas, que a gente pudesse sentir essa transmissão de felicidade, de diversão que a gente tem aqui no nosso país. A gente tem também a área de segurança, limite de redução e a família tipográfica, que eu escolhi 2 famílias, uma menor para títulos e uma maior para coisas maiores, assim, escritas. A gente tem as ilustrações que eu fiz, 3 ilustrações, e nessas ilustrações eu tentei buscar esses símbolos da cultura brasileira para frisar mesmo essa memória afetiva e fazer uma papelaria que fosse além da marca, sabe? Que fosse um objeto de desejo mesmo e decoração, que as pessoas pudessem reutilizar esse papel, que ele fosse uma coisa além do que só um cartão de visita, só uma pasta, ele pudesse ser usado depois também. E aqui teve a padronagem também que eu fiz, e essa padronagem ela surgiu desses experimentos que eu fiz no meu caderno, eles estão aqui embaixo. E ela representa essa pluralidade que a gente tem no Brasil, que são de várias coisas diferentes, muito diferentes, mas que no final junto dá certo. Aqui é um pouquinho do processo do meu caderno. E aí agora eu vou falar um pouquinho da papelaria. Essas são todas as peças da papelaria juntas. Aqui a gente tem os cartões de visita. Eu fiz 3 diferentes, um com cada ilustração. E aqui os envelopes, também com as ilustrações, e por dentro dos envelopes estão a padronagem, e também os adesivos foram usados para fechar os envelopes. Aqui é a pasta, por dentro da pasta tem uma ilustração, e legal que essa parte da ilustração você pode tirar e usar depois como um quadro. Aqui está um envelope saco, por dentro do envelope saco também tem a padronagem. E aqui são as peças que foram usadas, as ilustrações, os cadernos que eu costurei, o cartão de visita e os adesivos. E acho que é isso. Acabou. Legal, Mariana. Meu TCC também foi sobre... Meu TCC foi de padronagem e tal, e aí tinha algumas coisas assim que destacavam, enfim. Esse projeto, quando eu vi, eu percebi que ele tinha a ver com a disciplina de prática projetual da UENG pelo escopo e tal, e eu falei, isso deve ter sido feito lá. Bom, eu acho muito interessante isso que você faz de usar GIFs, assim, quase como um stop motion nesse portfólio, então de mostrar, às vezes, o cartão frente e verso, alternâncias. Eu acho que isso constrói um ritmo interessante. Quanto ao logo, eu acho que eu vi ali no seu caderninho, bem pequenininho e tal, tem uma imagem assim do lado que é isso ali, olha. Esse 11,98 que tá aí, que é algo de placa de preço, né, de letrista, não é isso? Sim, eu estava estudando a tipografia vernacular para esse projeto. Eu acho que isso aparece muito no lettering que você faz, e eu acho esse é o ponto que eu considero mais forte do projeto, é o logo, assim. Acho que essa referência vernacular é um caminho muito rico para a gente explorar nos projetos, assim. Observar essas manifestações da iconografia popular brasileira e tentar incorporar isso nos nossos processos de design, assim, né? Olhar para isso e partir disso para construir alguma coisa, eu acho que é um jeito da gente encontrar um tom de voz que é próprio do Brasil, né? A partir de algo que é feito no Brasil e não o olhar estrangeiro do Brasil.
Então, isso ajuda a gente a criar projetos com uma identidade tipicamente brasileira mesmo. E eu acho que isso aparece muito na forma que você traz. Eu sugeriria até explorar mais o lettering no projeto, né? Tipo, tanto o logo em si, mas, de repente, incorporar esse princípio de lettering, de composição tipográfica, na comunicação de forma mais sistêmica, e às vezes até ocupando uma centralidade maior nas composições. Tem uma série de documentários na Netflix que chama Abstract, The Art of Design, né? Mais ou menos isso. E nessa série tem uma designer incrível que chama Paula Scher. Você conhece? Eu vi esse episódio. Ótimo. Esse documentário é excelente, assim. E a Paula Scher, eu acho que ela, no sistema de identidade que ela cria, a tipografia, ela ocupa uma posição quase de protagonista, né? E é sempre com uma certa inventividade. Então, tem um dos projetos lá, que eu acho que é sobre jazz, que o princípio que orientou a criação dessa identidade foi a síncope. Então, assim, ela parte de uma perturbação na forma do O, então todo O é fechado, só com um quadradinho, é uma letra bem pesada, e todo o resto da tipografia é leve. E isso aparece sempre, assim, mesmo tanto no logo, mas em todo título que vai ter desse sistema de identidade. Então, às vezes, pensar esse princípio de identidade incorporado a todos os desdobramentos pode ser um jeito interessante de desenvolver isso mais. Quanto ao naming, assim, uma coisa que a gente associa um pouco, eu acho que o princípio de chegar nesse nome, de você fazer uma junção assim, de um prefixo com um sufixo, né, de fazer uma fusão de palavras para chegar no nome, é muito legal, para, né, fazer algo que seja uma palavra única. A única coisinha, a única ressalva é que a gente associou isso um pouco com Amauê, que é uma palavra que foi usada pelo movimento integralista brasileiro. Que era um movimento Já te falaram? Já. E como é que foi? O que você achou assim, disso daí? O que você tem a dizer? Quando foi tipo assim, eu tive essa aula desse movimento depois dessa matéria, e aí quando eu fiquei sabendo, assim, foi meio esquisito, mas já estava pronto. Naming, é por isso que eu estava falando lá para a Júlia colocar e tal no processo dela, porque naming por mais que a gente faça, sempre é super desafiador, porque sem querer, às vezes a gente esbarra em alguma coisa que já existe, que vai ter um outro sentido, ou aqui no Brasil, ou em outro país, e aí na hora que procurar no Instagram a coisa vai apontar para um outro lugar. Então, assim, é muito difícil mesmo. Mas eu acho que era legal só te dar esse toque, assim, se você ainda não soubesse, porque como tem a ver com identidade brasileira e esse movimento era ultranacionalista, eu acho que não é muita pegada do seu projeto, né? Mas é bom estar consciente disso, assim. Quanto às ilustrações, eu acho que o produto era jarra de abacaxi, não é mesmo? Isso. Eu acho que talvez o abacaxi ele pudesse estar um pouco mais claro aí, algum vínculo com o produto, que não precisava ser direto, mas assim, alguma coisa para a gente ter, pelo menos ele tá ali presente, talvez em meio a esses outros elementos, fosse um jeito de amarrar a identidade visual com o que está sendo vendido ali, né? Que está sendo comercializado. E outra coisa, eu acho que sim, eu gosto muito de trabalhar quando a gente vê projetos de ilustração que estão ali no sistema de identidade, mas acho que uma coisa para pensar para próximos projetos é como que esses elementos ilustrativos podem estabelecer uma relação mais forte com os componentes da marca. Então, assim, em relação... Você trouxe ali na hora do logo uma linguagem próxima do vernacular. Como essa mesma linguagem, ou algo que complementar a ela, poderia estar aí na linguagem desses desenhos, no traço, no estilo. Então, como cada figura poderia isoladamente, assim, se a gente vê uma figura separada do projeto, como que ela poderia estabelecer uma relação mais forte com o logo e com o sistema de identidade de forma geral? Eu acho que não precisa ser necessariamente uma repetição. Então, no projeto da Júlia, a gente viu que o logo ele tem uma irregularidade e os desenhos partem dessa irregularidade também, mas tem um deslocamento, tem outras camadas. Curiosamente, assim, a título de curiosidade mesmo,
Eu gostei muito de um outro projeto do seu portfólio, que eram aqueles dinossauros de montar, de peças. Sei. Depois, quem quiser ver, eu recomendo muito que entre no portfólio da Mariana para ver. Eu achei lindo esse projeto e, assim, eu acho que, curiosamente, aqueles dinossauros, embora conceitualmente não tenha tanto a ver, mas eu acho que formalmente eles têm muito a ver com o logo da NAE, que tem essas formas retas que passam para curvas. Tem uma conexão formal que é interessante. Não precisa ser o único caminho, mas tem uma repetição dessa forma, tem a sobreposição sempre de duas cores. Então, de repente, um caminho mais gráfico seria um jeito de amarrar um pouco mais essas ilustrações com a linguagem geral do projeto. E, né, pela própria característica ali do projeto, vou descrever brevemente, porque nem todo mundo está vendo aqui agora, né? Mas são dinossauros de MDF, não é isso? Conta um pouquinho pra gente, Mariana. Foram dinossauros de MDF que eu fiz, e aí, tipo, cada pecinha do dinossauro dava para você juntar uma na outra, eles eram unidos por 2 peças no meio, e esses dinossaurinhos, eles foram feitos para crianças, assim, e o legal desse projeto era que você podia montar os dinossauros da maneira que você quisesse, então você pode colocar o meio de um na ponta de outro, e foi isso. Pode aproveitar que tá com o Behance aberto e mostrar ele aí rapidinho. Boa, mostre. Ai, meu Deus. Então, esses dinossauros, se estivesse para vender, eu comprava. Faça para vender, você já tem um público aqui pronto. É muito legal. E tá dando para ver. Essa história do encaixe, eu acho que tem muito a ver com o encaixe ali que você faz das letras do Anaia. Então, assim, são projetos que você deve ter feito completamente diferentes, assim, né? O processo e tal. Mas essa sobreposição de cores, essa história do encaixe, eu acho que tem um pouco a ver e, de repente, você poderia trazer isso um pouco para a ilustração. Às vezes, até esses deslocamentos inusitados poderia ser um jeito ali de desestabilizar um pouco aquelas composições e trazer algo de único para elas. Entendi. Enfim, eu acho que é um pouco isso, assim, mas eu dei uma espiada boa no seu portfólio. Eu vi que em outros projetos... eu não sou stalker, tá? É porque as pessoas me mandaram. Mas eu vi que tem outros projetos que você trabalha com lettering manual para construir a identidade, para isso ser o logo e tal. Eu acho isso muito potente como linguagem e como recurso. Então, acho que você tem muitos recursos à sua disposição assim, para fazer projetos de identidade e outros projetos de design gráfico. E é só mesmo assim, nesse projeto da NAE, eu acho que a ilustração ela poderia ter uma coerência maior com o restante do sistema de identidade. E às vezes o lettering também, eu achei ele tão potente que eu fico com vontade de ver ele mais protagonista. Entendi. Muito obrigada, Roque. Última observação. Não, tá bom. Mas uma coisa assim, eu sei que o escopo da matéria é aquilo que você mostrou mesmo, papelaria, envelope, timbrado e tal. Quando isso vai para o portfólio, eu acho que talvez coubesse colocar mais aplicações do que fosse relacionadas ao que é o produto de fato. Então, de repente, alguma coisa ligada à embalagem, a ponto de venda, promocional, a post em rede social que seja, mas algo que a gente consiga ver um pouco mais a aplicabilidade daquilo como regra geral para portfólio, né? Assim, eu acho que é sempre interessante quando a gente consegue vislumbrar esse projeto de design no mundo real, assim, né? No mundo das coisas. Então, quando a gente consegue antever como que isso vai conviver com o produto, quando a gente está falando de uma marca de produto, eu acho que pode ser um jeito interessante de mostrar isso tanto para o cliente, para clientes em potencial que podem ver o portfólio e também para outros designers. Entendi. É muito isso. Obrigada. Obrigada a você e parabéns pelo projeto. Obrigada. Já temos vários compradores para os dinossauros se lançarem, que eu também quero. Não tem uma marca de duas arquitetas que chama Bubud, né? Que tem algumas coisas de montar e tal. É um dos meus sonhos de consumo. E dinossauro eu adoro, então... Vou até procurar aqui depois. Pedro, tá pronto aí? Ei, pessoal, vocês conseguem me ouvir? Uhum. Então, beleza.
Bom, gente, o projeto que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é o da Cocina Sense. Essa é uma marca muito especial. Ela foi feita para uma cliente que trabalha no mercado de cannabis da Califórnia. E o objetivo da marca dela é trazer a culinária mexicana para as famílias que estão inseridas tanto nesse contexto de cannabis, quanto as pessoas são só curiosas sobre isso, mas não tem uma porta de entrada. E o bacana desse projeto é que muitas vezes a gente pensa na cannabis só como recreativa, mas para esse caso em específico, o negócio começou com a cannabis medicinal. Essa marca surgiu porque a dona da empresa ela utiliza a cannabis medicinal para ajudar com algumas dores e coisas do tipo. E ela pensou, se eu conseguir educar minha família para entender isso como um processo de cura, por que não fazer isso para mais famílias? E aí, com isso, ela lança a marca e chega com a gente com uma dúvida. Olha, eu quero que esse projeto seja criativo, colorido, divertido e que tenha cara de uma coisa fácil e alegre para fazer, mas eu não sei como. E aí eu cheguei para ela no briefing com duas perguntas principais. Eu falei assim, você gosta de cores? E ela, nossa, gosta. Pois é, porque eu sou brasileiro, então assim, eu quero trazer para o seu projeto o clima tropical ao máximo. Eu posso? Você me dá essa autorização? Ela falou, claro, vai com tudo. A única coisa que eu quero é que seja divertida a marca e tenha a minha cara. E aí eu conversei com ela mais sobre essa questão do o que é a cara do projeto dela. E a gente chegou em alguns pilares. O projeto tinha que ser criativo e divertido. Ele tinha que trazer a cannabis como uma possibilidade para a família também. E ele tinha que trazer essa ideia de experimentar. Porque o legal dessa marca é que, ao mesmo tempo que a cliente traz no projeto as receitas para as pessoas poderem experimentar dentro da cozinha, ela também traz algumas dicas de o que fazer e o que não fazer, para você não exagerar também na hora de criar. E aí o projeto foi seguindo nesse sentido. Inicialmente, ela só queria essa embalagem mesmo para fazer a entrega por temporadas, né? Ela tem estações, perdão. O produto dela é por estação, então, por exemplo, na primavera ela não vai conseguir encontrar as frutas que estão disponíveis no mercado no inverno. E aí tinha essa limitação, principalmente lá. E ela falou pra gente, olha, eu quero coisa simples. Eu quero uma papelaria bacana para eu poder apresentar para o pessoal o trabalho, eu quero embalagem para todos os meus produtos, e eu quero uma cartilha para a gente poder enviar ao pessoal as receitas mais legais e falar um pouquinho também sobre o que é criar com cannabis e o que eles não podem fazer na cozinha, porque se você não for experiente com isso, pode ser um problema, você pode exagerar. E aí a gente começou a pesquisa e foi tudo muito com a ideia, uma coisa que a gente até teve algumas dificuldades no desenvolvimento desse projeto, nada muito cruel assim, foi que ela disse, olha, não importa o que vocês façam, mas eu quero todo o conteúdo no projeto, tudo que eu escrever eu quero que esteja no projeto. E ela me mandou um Word de 6 páginas para fazer uma cartilha frente e verso. E aí eu falei com ela, muito bacana, muito legal o conteúdo que você cria, muito importante, mas a gente tem que entender que a sua marca funciona não só com o conteúdo dela, mas como as pessoas vão perceber. Então, talvez esse não seja o momento e nem a aplicação para colocar todo o conteúdo que você escreveu sobre ela. Vamos tentar dividir isso e colocar em outras etapas? E aí a gente conseguiu chegar num alinhamento entre dividir uma parte no Curiosidade sobre Cannabis, que é o outro painel que eu vou mostrar para vocês, e a parte do cartão de receitas. E aí, no final do projeto, a gente não se contentou em desenvolver só uma embalagem e 2 flyers, porque tinha um potencial muito bacana e a gente pensou, isso pode ser um projeto incrível, não só para a gente, mas para cliente também, porque o negócio dela estava tomando um passo adiante, ela estava saindo da entrega para os amigos para entrar no serviço de entrega mensal para o bairro dela, né, para a cidade dela mesmo.
Então, a gente queria poder dar para ela essa oportunidade de ir além. E aí, para fazer isso, a gente pensou como agregar mais nesse projeto, tanto para cliente quanto para a gente, e não ser só uma embalagem que funciona para um produto só. E aí a gente veio com a ideia de desenvolver as estampas com as frutas típicas do México e também com as sobremesas, porque ela faz as receitas de cannabis, mas não são receitas de comida salgada, né? São só receitas de sobremesas. Principalmente paletas, ela é apaixonada por paletas. Então a gente falou com ela, bom, vamos aproveitar isso, vamos explorar todo o potencial dessas sobremesas. E aí, agora mudando rapidinho do assunto, nessa parte de apresentação mesmo do projeto, né, para poder mostrar para o cliente o produto final, a gente falou, olha, apresentar isso como capa é muito bacana e tal, mas vamos tentar uma coisa um pouco diferente, vamos tentar mostrar isso com um ensaio fotográfico, porque hoje em dia a gente fica muito preso, até mesmo por limitação de dinheiro mesmo do projeto, a gente fica muito preso a recursos digitais. Como nesse a gente teve uma oportunidade um pouco além, a gente falou para a cliente, ela está em outra cidade, o nosso estúdio fica em San Diego, ela está um pouco mais abaixo, quase no México mesmo. E a gente falou com ela, você consegue enviar para a gente uma embalagem que for produzida para a gente poder montar um ensaio bacana para você? E ela falou assim, não, beleza, mando para aí. E a gente pegou o ensaio, demos sorte, que estava na época de morangos, então a gente conseguiu encontrar bastante para o projeto. Mas aí, com o ensaio pronto, a gente chegou em outra questão, né? E aí acabou, a gente vai ficar com uma embalagem só, a gente vai parar nisso. E eu falei com a minha chefe, olha, você me dá autorização? Fazer por fora mesmo? Isso. E, lógico, não é uma coisa que você faz para o comercial, a gente não entregou todas as embalagens para cliente, a faca, né, para produção. A gente falou com ela, olha, seu produto é por estações, então vamos fazer o seguinte, a gente faz a primeira estação de lançamento agora, e aí a gente te apresenta possibilidades. E aí você vê, se você gostar, você mantém o projeto com a gente, na próxima estação a gente volta com mais, se não, fica por aí, foi com uma oportunidade de apresentação para a gente, e é isso. E a gente desenvolveu mais algumas embalagens para mostrar produtos diferentes que poderiam ser trazidos nesses boxes trimestrais. E aí a gente chegou com a linha de Fruit Sense e romã, porque romã a gente descobriu que é uma fruta que tem pratos muito peculiares na culinária mexicana e pensou, vamos explorar. A romã é linda, a ilustração ficou incrível, vamos utilizar isso. E aí, beleza, a gente estava com as embalagens prontas e um pouco fominha, como somos, pensamos assim, tá, eu quero mais, como é que a gente vai fazer? Acabou o projeto. Aí a gente veio com a linha de papelaria, de papelaria não, perdão, que a gente chama de lifestyle lá, né, que são os elementos adicionais. A gente falou, vamos fazer uma sacola para vir com esse kit. E aí, lógico, o cliente não vai tirar a sacola e sair carregando a caixa dele pela rua. Mas, assim, para ele poder mostrar a marca mesmo, porque você sair com uma sacola bonita para fazer compra e coisa do tipo, principalmente no mercado, traz essa vibe de ir fazer a feira, essa coisa de contato com os familiares, que era um dos pilares da marca, né? Conseguir ter o contato com a família e conseguir trazer esse espírito da cannabis como uma coisa não só recreativa, mas uma coisa que possa servir para curar e conectar pessoas. E aí, né, mais um pouquinho da embalagem aqui. A gente teve só um problema na produção da embalagem, e aí eu vou falar mais como uma dica para vocês. É um desafio que você pode aceitar ou não, o resultado pode vir ótimo, pode dar muito ruim. Dessa vez a gente conseguiu, o resultado veio ótimo. O cliente avisou para a gente na quinta-feira. Ela falou assim, olha, eu liguei para a gráfica aqui, eu consigo um desconto muito especial, mas a embalagem tem que estar rodando amanhã, 9 horas. E aí, falei para ela, poxa, bacana, essa identidade está pronta, tá? Vamos ver como é que acontece aí, vamos tentar. E aí conseguimos, foi um resultado muito legal, deu tudo certo, graças a Deus. Mas assim, é o tipo daquela coisa que eu não recomendo a ninguém. Se você puder negar o cliente, você fala, não, olha, esse tipo de coisa tem que ser evitado, etc.
Mas se você comprar o desafio também, você vai aprender bastante. Perder um pouco de sono talvez, mas aprende bastante. E aí, para a parte de dentro da embalagem, eu vi... A ideia da cliente era que a embalagem tivesse só um fundo com estampas, fosse a tampa, e o resto dela fosse limpa. Porque ela disse que ia ser colorido demais, ia ficar cansativo na apresentação final. Aí eu montei um mockup para ela e falei assim, olha, não vai ficar. A sua embalagem vai ficar assim. Na verdade, ela vai ficar até melhor, porque, né, a gente sabe, digital e o impresso tem diferença. É muito melhor ver uma coisa impressa. E ela falou assim, tá, vamos tentar. E aí lançamos isso. Para a parte de dentro, a ideia que fosse completamente liso. Eu comentei com ela, olha, vamos ter uma mensagenzinha com o pessoal, pode ser bacana, talvez você fale um pouco mais da sua história, explica um pouco do seu produto. Na parte de dentro é legal, você abrir a embalagem, então uma mensagem, é uma surpresa bacana. E aí a gente conseguiu, ela desenvolveu um texto especial para isso. E aí esse trabalho foi, assim, um dos mais colaborativos, eu acho que é isso que trouxe esse resultado que eu considero tão bacana, porque a gente trabalhou o tempo inteiro parte de marketing, eu na parte do design. A cliente, ela tinha uma escritora para a marca dela, uma criadora de conteúdo específico. E aí a comunicação era total, o dia inteiro a gente trocando mensagem, falando assim, olha, eu estou desenvolvendo aqui, mas eu acho que tal coisa seria bacana, você consegue descolar esse texto com a sua escritora? Ou então, o que você recomenda para essa parte? Porque isso daqui ficaria muito legal, mas às vezes você tem outra ideia. E ela falava, não quero esse texto aí, eu acho que isso daí tem que ir em outra parte. Então, assim, o contato... Desculpa, rapidinho. Pode dar só uma aceleradinha, porque tem mais um para apresentar ainda. Claro. Desculpa. Não, amiga, tá tranquilo, tá na paz. E aí isso enriqueceu muito pro projeto. E aí, mais uma vez, a gente acabou o trabalho. E eu falei assim, tá, eu quero mais. E aí eu falei com minha chefe, olha, eu vou desenvolver aqui só o que seria um possível livro de receitas, porque como são receitas por estação, talvez a cliente queira tocar esse projeto como um projeto futuro. E aí eu apresentei os mockups para a cliente, falei que era uma proposta de editorial, se ela quisesse tocar o projeto com a gente no futuro. Ela topou, a gente está só esperando ela desenvolver as receitas. Eu cheguei com a faca e o queijo na mão. E aí, também é uma possibilidade de prospecção, né? Você já tem cliente ali, bora para mais um projeto. E a gente teve também a parte de desenvolver os materiais de marca falando sobre cannabis. A cliente falou, olha, eu quero tudo texto, eu não me importo com gráfico. Eu falei com ela, não, você vai se importar sim. Dá uma olhadinha nos gráficos que a gente fez e ver o que você acha. Aí ela topou fazer a papelaria com a gente. Uma coisa mais simples, né? Só envelope de agradecimento para enviar para os compradores, um papel timbrado, caso ela quisesse fazer anúncios, coisas do tipo mais formais, enviar papelada para a Câmara de Comércio, coisas do tipo. E aí, mais uma vez, o projeto estava chegando ao fim. E eu falei com a minha chefe, e se a gente fizesse uma linha especial para molhos e coisas do tipo? Ela falou assim, uai, bora! E aí, mais uma vez, a gente chegou para a cliente e falou assim, olha, se você estiver pensando em fazer esse produto, etc., o que você acha? A gente pode te ajudar a desenvolver, etc. E ela topou. E aí a gente também está, mas aí, né, vamos pensar 2021, a gente está pensando em expandir a linha para uma linha de molhos também, para suas receitas de cannabis, caso você não queira fazer o processo todo, você só compra o molho pronto, é isso. E aí, para a marca também, uma das partes principais foi desenvolver a estampa. Normalmente eu gosto de trabalhar com estampa tradicional, que seja replicável infinitamente, né? Padronagem. Mas dessa vez eu pensei, não, eu quero uma coisa que funcione para essa embalagem. E aí eu fiz manual mesmo, fui ajustando os elementos e para ilustrar eles, tá? Meninas, façam em casa ou não façam em casa, depende do seu estilo. Peguei imagem dos produtos mesmo, peguei imagem das frutas, dos vegetais comuns, das sobremesas, meti um autotrace e falei assim, tá, não gosto dessas cores, vou recolorir tudo. E aí o vetor já estava pronto, e aí eu fiz mais ou menos o que a Amanda fez, né? Você recolore toda a arte a partir do painel de cor do Illustrator. E foi assim, aceleradinho no final, para a gente conseguir cumprir o prazo. É isso, como eu fiz o processo do Cocina Sense.
E só uma dicasinha no final. Eu sei que ninguém deu, mas eu gosto de dar dicas. Para fazer o processo de briefing com o cliente, uma coisa que eu gosto muito é perguntar para o cliente sobre referências de cultura pop mesmo. Para esse em específico, a cliente falou que gostava muito dessa ideia de conexão, de culinária, etc, etc. Aí eu falei para ela, você assiste Queer Eye? Já ouviu falar do Anthony, que faz a parte de culinária da série lá? E eu amo o Anthony, eu queria que a culinária fosse isso. Eu não, ok, é esse o espírito que você quer? Vamos tentar trazer um pouquinho disso para sua marca. Então, assim, eu tento tratar todos os clientes como amigos mesmo, porque não é a parte profissional, eles têm que pagar nas datas certas, etc. Mas, assim, essa parte de co-criar, você ter o cliente como uma pessoa mais próxima, ajuda ele a se abrir e falar para você o que ele quer de verdade no projeto. E ajuda a quebrar um pouco o gelo, porque é tanto assustador para a gente quanto é para o cliente fazer essa interação com o designer. Ele não conhece o seu mercado. Então é isso, pessoas, deixo no coração, espero que tenham gostado. Se não tiver gostado, eu tenho um e-mail de saque, vocês podem mandar lá. Obrigado. Bem legal, Pedro. Você falou um pouco aí sobre vários tópicos de processos, né, da criação. Acho isso importante mesmo para a gente... né, aqui a gente está num ambiente de designers, então eu acho que é muito legal a gente poder abrir um pouco a caixa dos processos e ouvir um pouco sobre isso também. Você falou um pouco sobre mockups, né, que vocês chegaram à conclusão de que talvez não fosse tão interessante fazer isso, partir para um ensaio fotográfico, mas muitas vezes a gente acaba indo para o mockup mesmo. Eu acho que os mockups, eles são muito democráticos, muito acessíveis, e eu sou totalmente a favor do uso de mockups. Não tem nenhuma ressalva a não ser a seguinte: eu acho que às vezes a gente fica preso, a gente prende a nossa criação porque aquele mockup já está ali pronto e a gente quer fazer algo que se encaixe nele. E aí, às vezes, a gente não pensa numa faca ou em uma aplicação que seja diferente daquilo que o mockup já apresenta, quase como um formulário, né? Insira o seu design aqui. Uma dica que eu dou para isso, uma recomendação, não é para você, né? Assim, acho que você teve os recursos para fazer esse ensaio, mas quando for o caso também, fazer, às vezes, um mockup vazio, assim, uma fotografia, mesmo que simples, de uma dobradura, do papel em branco, se não tiver condição de imprimir, e tentar montar aquilo digitalmente. Então, às vezes, é um recurso que eu uso nas minhas apresentações, nas nossas apresentações para clientes, ou às vezes até no nosso portfólio mesmo, que é esse mockup personalizado. É um jeito da gente não precisar se conformar naquela estrutura que está ali sendo imposta, pela praticidade. Às vezes a gente vai nisso, mas é interessante a gente pensar um pouco se aquilo dali realmente cabe, né, se está dentro do que a gente quer fazer, ou se vale dar um passo atrás e pensar essa apresentação de uma outra forma. Uma curiosidade que eu tive, especificamente sobre o Cocina Sense, se o logo ele já existia, se já existia esse logo, ou se isso também foi criação nossa também, o nome já existia, a cliente mudou de Senhorita Sense, que era o usuário dela nas redes, para Cocina, que ela ia passar de uma coisa individual para uma empresa mesmo. E ela perguntou se a gente fazia processo de identidade. Inicialmente eu só queria embalagem, e falou assim, não, vamos, inclusive, prefiro. E aí a gente chegou com uma logo que não era essa, a fonte era bem mais display, usando aí o nome dos sites, etc. E ela falou assim, olha, eu não gosto, eu prefiro que seja uma coisa mais cursiva, e ela mandou várias referências pra gente. Eu falei assim, olha, bacana, gosto muito das referências, mas eu posso sugerir outra coisa? Porque ela queria que o nome inteiro fosse em cursiva. Eu falei para ela, olha, o destaque vai ser muito bacana para a marca. Posso tentar? E aí ela deixou também, ela foi super aberta nesse processo, e a gente conseguiu chegar nesse resultado. Mas não tinha uma marca não, a gente fez o processo completo com ela. Legal. Acho que assim, pelo menos na apresentação, uma coisa que eu gosto de ver é que o sistema ele se dá principalmente assim nas embalagens. E aí, através dessa variação de cores, dos elementos, a gente vê esses desdobramentos que são múltiplos, mas ao mesmo tempo muito coesos. E acho que isso acontece também para essa unidade gráfica do tratamento, né, que é esse tratamento quase 256 cores, assim, né?
e pela própria composição das padronagens, desses elementos estarem soltos, assim, de ter uma espontaneidade e tudo mais. Eu gostei do que você comentou também, do processo aí de ter esses ingredientes sazonais, então também de ver outras cores ali nas embalagens, ver variação nisso, eu acho que é importante, e eu acho que o design de superfície nesse projeto, ele assume mesmo uma centralidade para a construção dessa identidade gráfica. Então é um design de superfície que ele não aparece como acessório, mas ele aparece praticamente no primeiro plano, né? E é uma estratégia diferente do que a gente costuma ver, mas eu acho que é muito acertado. É porque o foco da cliente era ter embalagem, né? Então, a gente pensou como focar a identidade nos elementos além da marca, porque quem vai estar comprando ela vai querer ver na prateleira aquilo, sobressaltar os olhos, e não só isso, quem recebe um produto em casa também, aquela primeira vez você rasga o plástico ali, vê o que é. Você não está ligando para a logo do cliente, você quer ver a embalagem, né? E aí esse era o objetivo principal quando a gente estava tentando tocar. E uma pergunta, mais assim, uma curiosidade. Como eu falei, a gente recebeu os projetos, a gente deu uma olhada rápida, depois a gente deu uma olhada mais aprofundada, né? No início foi aquela curiosidade, quando o e-mail chegou, clicamos em todos os links, abriu várias abas no navegador e tal. E eu só percebi a relação com a cannabis depois, nessa leitura mais aprofundada. Nessa leitura primeiro, assim, mais afobada e tal, e eu coloco a responsabilidade dessa leitura, mas eu não vi tanto essa relação. E aí eu lembrei de 2 projetos que são relacionados a cannabis também. 2 projetos que eu considero bem legais. Um é o OK Drugs, da Parsons Branding, que é um estúdio da Irlanda, bem interessante, assim, a solução. E o próprio nome já fala, né? OK Drugs, isso já está ali explícito. E também teve recentemente um projeto de identidade da Foresti Design, um estúdio daqui de São Paulo, que daqui não, né? Porque eu sou de Minas, mas assim, do Brasil e de São Paulo, que também, assim, pega ali a forma do baseado praticamente, constrói um 2, que é a marca do Marcelo D2, ele chama D2, produtos canábicos, algo assim nesse sentido. E todos esses 2 projetos fazem uma referência mais direta à maconha. No caso, né, a cannabis, desculpa. No caso do D2 é a maconha diretamente, é o baseado e tal. No caso do projeto da Cocinascência, essa referência ela não é tão clara, assim, nem pelo nome, nem pelas cores, nem pela ilustração. Tá ali, mas é mais um elemento que a gente percebe ali na profusão dos outros. As cores também, elas são divertidas, né, são lúdicas, então, assim, talvez tenha um componente um pouco mais vibrante e tal, mas isso não fica tão claro. Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso, assim, o que você acha, como que isso foi trabalhado no processo de vocês também, conceitualmente. Pois é, no início tinha até outros elementos que lembravam a cannabis, mas tem uma questão para ser produzido, pelo menos na Califórnia, você precisa de uma licença específica para produzir qualquer coisa que tenha cannabis, para a pessoa receber a cannabis no produto. E aí, se você for ver nas fotos, deixa eu pegar aqui, a embalagem mesmo, quando ela está aberta, não tem nada de cannabis dentro dela. São itens mesmo para cozinha. E uma coisa que a gente conversou muito com a cliente foi essa questão. Vai droga dentro da embalagem ou não? Porque ela precisaria de uma licença especial que até o momento ela não tinha, porque ela também é cliente nossa em outro projeto. E ela falou assim, olha, eu quero que a cannabis esteja presente, mas ela não é o foco, porque a pessoa não vai receber a droga na embalagem, ela vai receber os elementos para construir a receita e as instruções de como utilizar, mas ela não pode esperar encontrar lá a cannabis, ela vai ter que comprar isso por fora. Inclusive está também no site. Eu não coloquei ele nesse projeto porque ele foi feito por uma outra designer da nossa equipe. Mas sim, foi dessa vez... Não, mentira. Foi totalmente intencional não colocar tantos elementos que lembrassem a cannabis, porque ela não estaria presente dentro da embalagem. Ela é um produto que faz funcionar o sistema, mas por questões legais ela não pode estar dentro dessa embalagem. Ótimo, muito bom conhecer o resto do contexto, assim, que isso foi uma dúvida mesmo, uma pergunta que acendeu, mas acho assim, a execução, né, com as padronagens, esse design de superfície, com essa centralidade e esse protagonismo, acho que foi uma ótima estratégia e, considerando essa informação, né, acho que tem uma convergência aí do que são os objetivos de comunicação do projeto e a expressão que era buscada.
Acho que é isso. Parabéns, viu, Pedro? Obrigado. Vou colocar o Igor aqui agora, e aproveitando ele aqui, em nome da Acorde do R Contornos, eu quero pedir desculpa para todo mundo que veio apresentar o portfólio aqui, porque a gente cometeu um erro, e no e-mail que a gente enviou, a gente falou que essa apresentação ia ser amanhã. E o Igor, principalmente, ele não estava em casa. A gente até ligou para ele, e aí ele voltou para casa correndo para poder. A gente falou, em que você fica por último, vai dar tempo. E é isso, desculpa, gente. Obrigado por terem conseguido participar. E pode ir. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tranquilo? Estamos sim. Boa tarde. Beleza, então. Primeiramente, desculpa de ter entrado depois. Como o Lucas falou, eu não estava em casa, voltei correndo, deu tudo certo. O único momento que a gente está saindo é para o mercado, né? Então, eu estava no mercado, mas tá tudo certo agora. Esse projeto é um projeto do início de 2019, então se eu me enrolar um pouquinho, peço desculpas, porque eu também não consegui dar uma relida nele, mas ele é muito importante para mim, então acho que vou conseguir falar de um jeito tranquilo. Primeiramente, olá, né? Meu nome é Igor, eu sou de Bauru, faço design gráfico na Unesp, estou no 5º ano, ainda estou na faculdade, mas acredito que logo sairei. E esse projeto foi um projeto que nasceu dentro do curso, né? A Somos, ela foi resultado de uma disciplina que a gente tem aqui, que é de projeto 3, que ela chama. Essa disciplina, normalmente, a proposta varia de ano para ano. No meu ano, era produzir uma revista que tivesse um teor transmediático e uma característica sociopolítica. Então, pensando nisso, né, a Somos acabou surgindo. Partindo mais para o projeto em si, vou para a parte da apresentação, depois eu volto para falar quem que me ajudou a produzir tudo isso, né. A Somos, ela surgiu da ideia de criar um material, né, uma revista independente que fosse trazer conscientização, principalmente acerca do movimento LGBTQIA+, como um todo, em oposição ao governo atual do Brasil, porque a gente está passando por um período de conservadorismo muito forte, então a ideia era fazer um material que fosse contra isso, que quebrasse isso e que conseguisse exaltar todos esses corpos LGBT que estão sofrendo com esse governo. Pensando nisso, né, quem produziu essa revista fui eu e o meu amigo Thomas. Nós dois éramos uma dupla e a gente que produziu basicamente toda a concepção da ideia e o conceito geral. Mas essas 3 pessoas que colaboraram nessa edição, a ideia principal é que a Somos fosse uma revista semestral, e aí em cada edição ela ia ter a participação de pessoas diferentes para contribuir de formas diferentes. Por isso também que as matérias e o conteúdo todo dela, ele não é um conteúdo muito datado, ele é um conteúdo um pouco mais para gerar reflexão do que para informar. E aí ela é bem estruturada na ideia de um material que vai além das páginas, justamente pelo conceito de transmídia. Então, a gente tem a parte física e ela vai ter também a parte digital. Misturado um pouco com isso, a gente queria colocar a característica do design contemporâneo, que trata muito as produções como um objeto que traz sensações, né? Ele não só vai te ensinar algo, de certa forma, mas ele também vai te fazer sentir algo. Então, era bem essa a ideia que nós tínhamos. Nessa edição, quem contribuiu foi o Léo, o Leonardo Oliveira. Ele é um estudante de jornalismo, um amigo meu, aqui de Bauru. Ele fez uma reportagem sobre... ela se chama Representação em Tempos de Cólera, né? Que ele trata essa situação atual do governo
como se fosse realmente uma situação de cólera, e aí ele vai falar sobre isso, né, como nós e os nossos corpos estão sendo representados nessa época, nessa fase. O Rocco, que é uma pessoa intersexo, ele participou da nossa sessão de intersexo, ele produziu um poema bem bacana, e a Poliamor, que é uma drag queen amiga minha de São Paulo, e ela é não binária, e ela fez um texto também chamado Paradoxo do Gênero. A ideia para a primeira edição é que ela não fosse... Normalmente as revistas fazem, às vezes, uma edição 0 ou uma edição de abertura, né? A Somos, ela surge com a edição que a gente chama de S, que aí ela vai ter como matéria principal a ação das mulheres transexuais na política e o movimento que elas estão construindo, bastante inspirado pela presença da Érica Malunguinho na Câmara dos Deputados, para ser sincero. E a ideia era trazer essa representação, né, para dentro da revista. Toda a revista ela é ilustrada, e a ideia de que ela fosse ilustrada era justamente para a gente conseguir abstrair um pouco a ideia dos corpos padrões que existem. Então, as ilustrações elas têm um segmento bem mais artístico, elas seguem uma estética bem mais orgânica, para a gente não se prender em formas. Então, isso também faz parte da ideia geral. Para a gente conseguir começar a produzir a revista toda, né, aqui a gente tem uma metodologia que foi desenvolvida. Lá da ideia inicial, foi bem difícil ter uma ideia, na verdade, no começo. Eu sabia que eu queria fazer uma revista e queria falar sobre a temática LGBTQIA+, e a partir disso que foi construindo as coisas. Mas a ideia inicial, né, a gente fez um direcionamento de tema, estruturação conceitual. A partir daí, foi a concepção de pensar como a gente ia trabalhar esses temas, que temas seriam relevantes e como que eles seriam desenvolvidos ao longo do projeto. Aí, a partir daí, a gente fez a prototipação da revista e... Bom, dá continuidade. Ela chama Somos, porque o Somos ele foi o primeiro grupo de afirmação homossexual do Brasil, que ele foi fundado em 1978. Ele anda em paralelo aí com produções como o Lampião da Esquina e outras que surgiram nessa época. E em uma forma de homenagear esse movimento, a gente quis usar essa palavra, porque eu gostei muito dessa palavra, na verdade foi uma escolha minha, assim, uma ideia minha, e eu surgi com a ideia de fazer um logo palíndromo, que é esse logo que ele consegue ser lido de baixo para cima, ou espelhado, né? Ele não tem um lado certo. Foi mais uma questão de conceituação, assim, foi uma ideia que eu tive, que eu achei que seria interessante aplicar, e eu queria usar essa característica gótica, a caligrafia mais gótica, porque justamente eu acho que é uma coisa que está voltando, e eu queria colocar isso na revista de certa forma. Aqui algumas coisas que a gente definiu. As tipografias são bem pesadas, na verdade tem tipografias pesadas e tem umas tipografias mais clássicas, assim, para a gente conseguir ter uma variação de aplicação, né, durante o projeto. O projeto gráfico, ele foi baseado num modelo, assim, de 22x16, é um modelo bem simples, na verdade, e de 3 colunas. E aqui a gente tem um mapazinho de como funcionou, mais ou menos, a divisão dessa primeira edição, né, e como que a gente distribuiu as informações na página. A gente usou uma distribuição clássica, só que a gente fez uma aplicação mais do nosso jeito, né? Por exemplo, os títulos, eles não são aqui, né, deixa eu mostrar. Os títulos, eles não são retos, né, eles têm uma característica meio distorcida. Os textos também, eles não seguem os itens, né, de uma revista clássica, que tem olho e
esses elementos, né, o leading também. Então, a gente foi distribuindo mais de um jeito que a gente achou que a informação ia ficar melhor apresentada. Nessa primeira edição, a gente tem a capa, aí a gente tem o editorial, o sumário, a seção barra vegetal, isso são interações que a gente colocou durante a revista, são folhas de papel vegetal mesmo, para trazer um tato diferente na hora de folhear. A transmissão, intersexo, a Colabi, a transmídia, a enviadecer, a transpolítica, a ultimato e a folha de borda, né? Todas essas divisões, essas seções, elas foram pensadas com um conceito diferente. Por exemplo, a Colabi, ela foi uma sessão que surgiu com, na verdade, uma conversa com o meu colega de apartamento da época, que ele também estava fazendo essa disciplina, e ele estava fazendo uma revista sobre como que está o movimento indígena hoje em dia. E aí a gente parou para pensar, tipo, nossa, existe índio gay? E porque a gente nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? E a gente estava ali focado, frito na produção do projeto. E aí surgiu essa dúvida na cabeça, então a gente fez uma sessão colaborativa. É uma sessão que a matéria começa na... Barulhos, desculpa. É uma sessão que a matéria começa na revista dele e finaliza na Somos. Então, seria meio que para criar uma interação entre os dois materiais também. E a gente utiliza, nesse caso, o artifício do QR Code, que aí a pessoa consegue acessar a matéria por completo, né, online. Como a gente queria trazer essa característica de um material além da revista, a gente desenvolveu 3 materiais que eram extras, né, que vinham soltos. Aí a gente tem um envelope, que ele é um envelope metalizado, que vai tudo isso dentro dele. A pesquisa anônima, ela foi uma parte bem interessante do projeto, porque foi assim, eu criei um perfil com o nome de Somos em vários aplicativos de relacionamento gay e fui perguntando para as pessoas, tipo, mandei perguntas aleatórias, mandei formulário para as pessoas preencherem, e era muito bacana, porque tinha gente que bloqueava, tinha gente que queria saber mais, tinha gente que xingava, então foi uma experiência bem interessante fazer isso. O pôster tipográfico, ele surge com o intuito de fazer as pessoas ocuparem a cidade, né? Ele vai ter uma explicaçãozinha ali nele, falando que é para a pessoa pegar aquele pôster e colar onde ela quiser. Sendo na casa dela, sendo na rua, sendo na cidade, onde ela achar que deve, né? Porque eu lembro também na época que um dos conceitos que surgiu, que mais nos impulsionou a produzir isso, foi justamente a ideia de trazer pertencimento. E eu acho muito ligado à questão do pertencimento com a questão da ocupação. Então, a partir do momento que a gente ocupa, a gente se sente pertencido a algo, e para a gente ocupar, a gente tem que estar pertencido a algo para realizar. Então, acho que é uma via dupla. Aqui é mais um detalhe sobre a costura, né? A gente fez essa costura caseira, que é a Double Fan Binding, ela é com cola e barbante, basicamente. E aqui temos algumas ilustrações que foram de cada matéria. Essa aqui foi uma matéria sobre centros de apoio, né? Na época estava uma comoção bem grande sobre a Casa 1, porque a Casa 1 estava quase fechando, que é um centro de apoio muito importante em São Paulo e bem grande, ajuda bastante pessoas, principalmente pessoas transgêneros e travestis. Então, a gente queria destacar, fazer essa divulgação. A gente colocou, essas ilustrações foram produzidas pelo Thomas, essa também foi pelo Thomas, e foi para a sessão de intersexo. Foram ilustrações produzidas por mim, foi para a sessão dos índios LGBTQIA+, né? Eu quis brincar bastante com
essa interação das ilustrações ao longo da página. Eu não consegui organizar justamente por causa da troca da data. Eu ia colocar, né, as páginas abertas, mas no link do Behance tem como folhear a revista, então dá para ver lá. Mas eu quis brincar bastante com essa interação das ilustrações, tipo uma ilustração começando com a outra, igual essa aqui do índio, que ele tá meio que ali, como se fosse um riacho, e aí esse riacho vira a bandeira, como se fosse um símbolo de luta, né, ali. Essa aqui eu não vou lembrar qual sessão que foi, perdão. Acho que foi representação em tempos de cólera. E essa aqui foi para a sessão da transpolítica, né, que são as mulheres trans na política. Foi um processo bem interessante fazer essas ilustrações, porque eu ilustro já há muito tempo, mas eu não ilustro nesse estilo. O meu estilo é um pouco mais clássico. E fazer essas ilustrações mais conceituais, digamos assim, foi um exercício. Então, até eu olhar para aquilo e falar, tipo, achei interessante, acho que vou usar isso, acho que tá legal de colocar na revista, foi um processo, assim. Aqui temos algumas fotos da produção. A gente produziu tudo, basicamente, no laboratório da Unesp, aqui de Bauru, né? Ele chama Lab Design, que é um laboratório focado principalmente no design contemporâneo, então ele tem muita coisa que dá para utilizar em relação à serigrafia, monotipia, impressão, no geral, né? Ele tem todas as ferramentas que a gente pode utilizar para isso, e então foi bem bacana. Aqui a gente tem algumas fotos sobre quando a gente estava queimando a tela para fazer as divisões das seções, né? Igual eu falei do papel vegetal, aqui onde eu tô apontando, né, são as divisões das seções. Elas iam vir com esse papel vegetal, né, antes de começar a ler a matéria, ia ter o nome da seção serigrafado no papel vegetal, e então ele é bacana o vegetal porque ele tem uma textura diferente do papel normal, ele traz uma transparência, então a gente achou interessante usar. Aqui é mais o modo caseiro de se colar as capas da revista, porque a gente estava sem... Normalmente você usa uma prensa, né, industrial, e a gente acabou utilizando um livro mesmo. E esse é a apresentação final do projeto como um todo, né? Aqui temos o pôster tipográfico, a gente fez esse card aqui, que são gráficos com as respostas da pesquisa anônima, que aí vai falar, né? Tem alguma pergunta que fala, que eu acho que é bem interessante destacar, que fala assim, você já teve experiências com homens? Porque essa pesquisa ela era direcionada principalmente para homens, independente se eram cis, trans ou qual a sexualidade. E eu quis fazer justamente essa pesquisa porque, utilizando aplicativos, né, como usuário desses aplicativos, eu percebi que muitas das pessoas que estavam nesses aplicativos, que estão nesses aplicativos, elas não são assumidas, né? Elas ou são casados, caras casados, são pessoas que têm uma outra vida e vivem uma vida escondida através desses aplicativos. Então, tem uma parte que fala assim, você já teve experiências com homens? E a maior parte das pessoas que respondeu que sim, não se consideram homossexual, nem bissexual, enfim, e são homens, porque a gente tem consegue ver fazer essa comparação, né, do sexo que a pessoa colocou ali para ela, e ela acaba falando que, mesmo tendo relações, ela não se considera homossexual. Então, a gente consegue ver que falta a questão da aceitação, entre tantas outras questões que envolvem isso, né? Mas, enfim. Aqui
o texto da Poliamor, que vai falar sobre, eles chamam paradoxo de gênero, né? Ela vai falar como que foi um pouco essa transição de gênero para ela, né? O ato de se entender como pessoa não binária, e de uma forma mais artística também. Aí tem uma ilustração que ela fez, que a gente quis colocar. E esse conjunto, ele é, na verdade, um press kit que a gente pensou assim, como seria o lançamento dessa revista? Então, a gente acabou fazendo esse press kit, que ele ia vir com todos esses itens, que já são parte da revista, mas aqui em cima a gente tem um quadro que ele vem com essa inscrição, que a ideia, na verdade, é que ele seja um espelho. Essa inscrição, ela vem com adesivo por cima, justamente, ali explica, né, mas a ideia é que a pessoa que receba isso, ela utiliza esse marcador para escrever algo no espelho, ou para desenhar nesse espelho, e essa ideia foi inspirada numa obra do Leonilson, que ele é um artista cearense, que ele era gay, e ele viveu nos anos 80, e ele acabou falecendo de AIDS. E eu sou apaixonado no trabalho dele, e ele criou uma obra, né, que é basicamente um espelhinho laranja, daqueles de banheiro, com um tecido por cima. E a ideia é que as pessoas... Desculpa, rapidinho, pode falar. Tem problema. Rapidinho que a gente já passou um tempo. Desculpa, eu vou... na verdade. Beleza. Enfim, aí essa ideia do espelho é baseada nessa obra do Leonilson, que vai falar sobre se sentir representado. E ele fala que não existe nada mais que te mostra quem você é além do espelho. Então, a gente quis trazer isso, e acho que é basicamente isso. Eu vou ficar me enrolando se eu continuar. Desculpa se eu falei alguma coisa confusa, mas muito obrigado. E é isso, juntos somos. Bom, vou começar te parabenizando, Nico, pelo trabalho. Aqui no Goiaba, design e edição, essas interseções que existem entre design e projeto editorial, né, quando a gente pensa no designer como editor, é algo que nos interessa muito. O Goiaba começou em 2015, mas antes a gente teve algumas experiências prévias, assim, e isso foi determinante para a gente seguir, né? Determinante não é uma boa palavra, mas acho que foi algo que realmente estimulou o interesse e a aproximação pelo campo do design gráfico para a gente. E eu acho interessante ver assim, que em projetos que são construídos assim, o design ele se integra muito a todas as dimensões, né? Então ele atravessa não só o projeto gráfico, a composição de cada página, mas também a própria produção de conteúdo. E tudo tem, essas dimensões, elas têm uma interconexão muito forte. Quanto ao naming, eu acho uma ótima escolha pela referência que evoca, né, do movimento, também pela força e pela simplicidade da palavra. E acho que a trabalhar a simetria disso graficamente foi uma ótima percepção. Eu nunca tinha parado para pensar que somos era uma palavra simétrica. Então, acho que o logo, de alguma forma, ele consegue reforçar isso, né? Uma sugestão que eu dou para a apresentação, que me lembrou um pouco essa história do palíndromo, tem uma identidade de um estúdio da Bahia que chama Estúdio Duna. E aí tem uma identidade que chama Única. E nessa apresentação do portfólio, a GIF que mostra a rotação ou espelhamento, enfim. Não precisa ser exatamente esse GIF, não. Assim, acho que tem outros recursos que dá para pensar de movimento, mas às vezes pode ser um jeito interessante de trazer de movimento e reforçar isso. Sim, quando eu fui fazer a apresentação do portfólio como um todo, eu tive a ideia de colocar fazer um mock-up de um espelho, né,
como se fosse, tipo, o espelho estaria sobre a metade do logo, e aí você conseguiria ver que a outra metade se completa. Só que eu acabei não executando essa ideia, mas essa ideia do GIF é muito boa também. Era só isso. Obrigado. Legal. O logo eu acho ele bem potente, assim, acho que ele é importante para o projeto. Às vezes até fico com vontade, se caísse na minha mão, eu acho que valeria explorar ele graficamente mais, assim, trazer ele com mais peso. Agora, a escolha da letra gótica, eu acho que ela começa a trazer algumas camadas de sentido. E eu entendo que você chegou nela muito por essa solução formal da geometrização, de refletir, mas é interessante levar essas outras significações em conta também, para além da forma. Então, você falou um pouco também que é algo de uma tendência, né, de algo que está voltando a ser utilizado. Talvez fosse interessante para que isso também construísse uma espécie de linha de apresentação, uma narrativa, trazer um pouco dessas imagens como um painel de tendência, mostrando esse tipo de tipografia sendo incorporado, sendo apropriado pelos públicos com quem a revista pretende se comunicar. Acho que talvez fosse um ponto interessante de reforçar para que esse vínculo ficasse ainda mais claro pela própria visualidade ali do projeto. Em questão de ser uma tendência, assim, acho que sempre tem o design, a gente pensa ele sempre com o desejo de pensar a identidade visual como algo atemporal, que vai ultrapassar as tendências vão, né, e voltam, enfim. Mas eu acho também que, se tratando de um projeto de uma revista que está conectada com as pautas do momento, não vejo problema de partir de uma tendência para construir sua identidade, ou pelo menos parte dela, desde que exista essa consciência, essa abertura para que esse projeto seja reinventado, que ele seja, né, aberto a novas intervenções com o tempo, como acontece com outras publicações periódicas que a gente vê, né? A Galileu recentemente passou por uma reformulação, então acho que é um pouco entender isso e tentar incorporar isso de uma forma mais consistente, mais consciente ao longo da apresentação do projeto, que pode trazer pontos a ganhar. Essa geometrização das letras, em contraste com as ilustrações orgânicas, eu acho que traz um ponto interessante, uma tensão ali, um interesse visual. Eu vejo também que, ao longo das páginas, eu dei uma folheada ali também no Behance, tem uma mancha gráfica que é bem fluida, ela é integrada às imagens, tem, às vezes, o sumário, ele tem uma orientação que a gente precisaria girar, né, para ver. Então, assim, eu acho que isso se conecta muito com o conceito, e é legal pensar nisso também, assim, essas composições, elas podem ter conceitos que orientem esses princípios, né? Eu associo muito isso com o que você falou de ocupação de espaços. Então, essas ilustrações que atravessam e que invadem, às vezes, o campo do texto, assim, né, pensando de uma forma bem, com um perfil mais conservador de uma diagramação mais tradicional, eu acho que esse conceito de ocupação de espaços, ele pode ser explorado, assim, né, ele é explorado nessas composições de página. E até a paginação, eu acho ela bem propositiva, porque ela está ali quase saindo ela sai da mancha gráfica, né? Ela parece cortada e com uma escala pouco usual. Então, assim, acho que ativa um espaço pouco usual no projeto gráfico de um impresso, né? De material editorial. Para uma maior integração, eu sugeriria assim, que a linguagem gráfica do logo se refletisse também em outros elementos desse projeto gráfico ao longo de capa, miolo, enfim, pensando como um todo, né? Então, de repente, essa fonte gótica, ela poderia estar presente nos títulos, ou na paginação, ou nos destaques do texto. Enfim, tentar retomar um pouquinho desse elemento para dentro do miolo também. Eu acho que isso não acontece tanto. Ou eu também não sei se eu vi em detalhes. Realmente. Parando para pensar agora, eu acho que nunca tinha pensado por esse lado, mas faz muito sentido o que você disse. E realmente, o logo, ele foi feito
basicamente sobre isso, né, tipo, seguindo essa tendência, mas faltou um pouco mesmo ali essa interação com o restante da revista. Eu considero uma falha, na verdade, porque acho que não é bacana, assim, tipo, qual que é a sua ideia? Por causa dessa tendência. Eu acho que é interessante ter toda uma conexão, né? Então, realmente faz muito sentido isso que você falou. Acho que não é nenhuma falha, mas assim, é como a gente pode potencializar. E acho assim, já que vai apostar nisso, vamos apostar mesmo. Então acho que é interessante que isso tenha uma presença marcante ao longo, né, de toda a leitura, desse percurso de leitura. Na capa eu acho muito boa assim, a integração que tem ali da inicial com a ilustração. Tem até um documentário que eu gosto bastante que chama Humano Analógico Digital. Ele tem no Vimeo, para quem quiser procurar depois. Você já viu esse documentário? Não. Como chama? Perdão, eu não consegui entender a primeira palavra. Humano Analógico Digital. É uma série de documentários que tem alguns estúdios, depoimentos de alguns estúdios, a maioria portugueses, então, assim, quem for ver já se prepare, porque vai ser aquele português mais exigente, né, com sotaque de Portugal. Mas tem o Estúdio Pum lá no meio, tem alguns outros, mas um dos estúdios, eu não vou lembrar agora, mas um dos escritórios entrevistados, português, fala um pouco sobre capas enigmáticas, assim, que trazem algum apelo visual e pouca ou nenhuma informação, assim, inteligível. E aí eles falam um pouco que o mais interessante é que o leitor pega a publicação na mão. Depois que ele já pegou, assim, aí pronto, eles já conseguiram o que eles queriam. Então, quando eu vejo essa capa, assim, que ela tem algo de enigmático, de intrigante, né, eu acho que compõe um pouco esse sentido. E falando um pouquinho sobre o processo, eu adoro trabalhar também com formulários de coleta de informação, questionário para públicos. Eu acho que isso sempre traz... realmente, assim, é importante a gente, principalmente quando o público ele tem um papel estratégico no que a gente está fazendo, né? Não é uma publicação somente autoral, mas é algo que quer conversar com essas pessoas. Eu acho que sempre é válido seguir esse tipo de metodologia. Inclusive, eu vou colar um link aqui no nosso chat, depois a organização, se quiser repassar, que é Guaiabô/questionário. É um texto sobre metodologias de questionário que é muito incrível esse texto, assim, para a gente pensar como fazer perguntas, como se aproximar de públicos, o que vai ser possível a gente coletar ou não através de um questionário, como a sequência das perguntas muda a nossa percepção, né, a leitura desse questionário, como ele vai ser respondido. Então, eu acho que é muito legal isso fazer parte da sua metodologia, e eu vejo aquela estrutura ali, metodológica, aquilo dali dá vontade de ver acontecendo. É muito bacana. Só um adendo. Eu acabei de ver que tem um bate-papo aqui, eu não sabia da existência dele. E eu tô vendo o pessoal falando coisas bacanas. Muito obrigado, gente. Eu não vi o projeto de vocês, mas eu vou pesquisar depois. Estou muito feliz. Era só isso. Muito legal. Bom, era isso, assim, mais uma vez, parabéns pelo projeto e obrigada aí pelo R-Design, pelo convite e pela seleção desses projetos maravilhosos. Obrigado, Igor e Valquíria, de novo, a gente que agradece muito, foi incrível. A Corte inteira está ali comentando, ganhou uma legião de fãs ali, todo mundo adorou. E acabou que não deu tempo para as perguntas, mas queria ver com você, que a gente está com um fórum para perguntas e tal. Queria ver se a gente pode te mandar as perguntas que teve e depois a gente coloca as respostas lá. Aí você pode ver como que prefere responder, ou áudio, mensagem, vídeo. Tá ótimo. Acho muito legal. Eu vi as perguntas, eu dei uma espiada no chat, fiquei com vontade de responder alguns. Ótimo. E eu queria deixar um convite mesmo para seguirem o Guaiabo, né, para acompanhar os projetos, a gente continuar as conversas pelas redes, né, a gente está no Instagram, no Behance, e eu acho que algumas respostas para essas perguntas talvez possam ser inferidas a partir de uma engenharia reversa do nosso portfólio ou de outros portfólios que a gente admira. Então, fica o convite mesmo, gente.
Muito obrigado. A gente entra em contato de novo. Obrigada a você, Lucas. Tchau, tchau.